Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 13. Nós estamos hoje na terceira mensagem, que se chama Força para Vencer os Demônios. E o título ele é bem direto e reto, porque o nosso conflito é um conflito no mundo espiritual. Efésios capítulo 6, o Senhor está dizendo que as pessoas não se levantam, o Senhor está dizendo que as pessoas não fazem nada de errado, o Senhor está dizendo que é tudo obra do diabo agora e que ninguém faz nada. Não, eu estou te dizendo que aonde eu e você temos que aplicar força é no mundo espiritual. Isso sim eu estou te dizendo. Isso sim. Saber que pessoas, situações trabalham, isso vai ficar na cara. Agora, saber que a tua sabedoria é que você não vai jogar a tua energia nelas, aí já é outra o quê? É outra história. Amém? Aí é outra conversa. Só para a gente evitar de estar trabalhando aqui e dizer agora não, ele não fez nada, ninguém faz nada, tudo é o demônio. Não, irmão. A luta é contra 4 tipos de coisas. Outras pessoas aqui nesses dias de jejum que nós tiveram a sua visão do mundo espiritual mais aclarada e mais consolidada. Digo amém. Ok. Quantas pessoas aqui nesses dias de jejum e oração tiveram confrontos corpo a corpo com demônios? Levante sua mão. Ok. Está começando a ficar bom. Esse confronto que você teve com espíritos malignos, ele te fez querer ficar mais crente ou menos crente? Mais crente. Sabe por quê, meu irmão? Porque está provado. Quem escreveu isso não era um conferencista, não era um cientista teológico. Quem escreveu isso tinha conflito com o demônio e sabia muito bem do que estava falando. E eu oro a Deus que Deus explique isso, que Deus esclareça isso para todos. No capítulo 6, verso 10, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipe das trevas deste século, contra hostes da maldade nos lugares celestiais. Portanto, ou seja, pelo tamanho dessa luta, pelo tamanho dessa realidade espiritual, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Hoje à tarde, enquanto eu me preparava para pregar esse sermão, eu entendo que o Espírito Santo me conduziu para deixar esse ensino mais sistematizado. Uma vez que a Bíblia manda nós examinarmos as Escrituras. Examinai as Escrituras. E hoje eu me fui impulsionado a deixar bem claro 3 coisas: força, fortalecimento e forte. A força, o fortalecimento e ser forte. A força significa a substância, o conteúdo. O fortalecimento é o processo. E ser forte é a qualidade de alguém que se fortaleceu. Então é assim, a força é a substância.
é a substância. No português é o substantivo, a força. Fortalecei-vos é o processo para se extrair essa força para dentro de si. E ser forte é o resultado de quem obedeceu ao processo. E só consegue lutar quem é forte. Então, às vezes, fica meio confuso. Afinal de contas, eu gosto de ser forte, força, fortalecer. E isso hoje eu quero deixar bem claro aqui nesse treinamento. Nesse dia de jejum, nós vimos pessoas que estavam sumidas há muito tempo aparecendo, gente que não estava vindo na igreja voltando a vir, parentes que estavam longe retornando, e eu tenho certeza que foi por causa do exercício da força espiritual. Porque estamos atacando nos lugares certos, à medida que nós oramos. Repita comigo: a substância, o processo e a qualidade. Quem é a substância? A força. Qual é o processo? Qual é o processo? Me fortalecer. Qual é a qualidade? Qual é a qualidade? Ser forte. Se você não for forte, você não aguenta. Se você não tiver essa força dentro de você, você não suporta. E Paulo treinava a igreja. Vejamos novamente o que significa, vamos ver essas três coisas dentro desses dois versículos. Mas você não falou que ia falar sobre Sansão e Dalila? Terça-feira. Quantos conhecem a história de Sansão e Dalila aqui? Quantos conhecem que Sansão caiu? Que depois o cabelo cresceu? E que ele matou mais gente depois em vida, né? Ela está até rindo ali. Eu gostei. Né? Já sei, já a história de Sansão. Agora, quem está afim de não ser um Sansão? Né? Acho que é melhor. Vamos aprender? Aleluia. O José que não deita com a mulher do patrão. O José que não se rende à amargura da injustiça dos irmãos. Era um homem forte? Era um homem forte? Sim ou não? Sim, era forte. Então vamos ver a substância. Verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo aqui está apontando a substância. Isso aqui dentro, água, é uma qualidade ou uma substância? É uma substância. Bebendo água e ficando saciado. A substância entra, muda meu corpo e gera um efeito. Onde está a substância aqui? Onde está a substância aqui? Na força. A força que vem da onde? Do seu poder. A palavra força é a palavra kratos, que significa domínio, que significa controle de governo, que significa autoridade. A palavra força também significa grande vigor. A palavra força significa robustez. A palavra força significa capacidade de agir. A palavra força significa capacidade de produzir um efeito. A palavra força significa capacidade de movimentar algo. A palavra força na física significa a capacidade que um corpo tem de alterar ou provocar movimento em alguma coisa. Então, a força é a capacidade existente de tirar uma coisa de um lugar e levar para o outro. Por isso que muitos de nós já vimos, já sonhamos, já tivemos visões e já escutamos de demônios que vêm e começam a te sufocar, demônios que estão em um lugar e não saem. O que esses demônios estão exercendo nas localidades? Exercendo força. E essa força, ela pode ser tanto cara a cara,
quanto essa força pode ser à distância. Um espírito maligno, usando a própria lei da física, ele pode muito bem estabelecer um campo de força e impedir o movimento naquele lugar, estando muito longe. Como também nós podemos exercer a força do Senhor e de longe botar a força diabólica para correr. Então Paulo diz, há um conflito e vocês precisam se fortalecer. Vocês precisam se encher dessa força. A palavra força também significa o que um corpo altera ou provoca. Deixa eu ver aqui outra definição aqui. Não, tá bom isso aqui, tá ótimo. Então isso é força. Isso é a força. Essa força vem da onde? Do poder de Deus. Quando o poder de Deus desce em você, o poder de Deus vai te dar capacidade, vai te fortalecer. E aí, uma coisa que nunca sai do lugar, vai ter que sair. Um negócio que está plantado ali, vai ter que se mover. Uma coisa que está estabelecida, vai se desestabelecer. Seja em você, ou seja fora. Agora grava, o exercício, a força, você pode ser tanto cara a cara, tete a tete, quanto essa força pode ser exercida à distância. Nós vemos na Bíblia muito desses casos, onde curas eram feitas à distância, demônios saíam à distância. Por que Cristo apenas deu uma palavra e aqueles demônios que estavam oprimindo aquela menina, eles foram embora só na hora que Cristo falou, pode ir que está boa? Porque ele exerceu a força à distância. Ondas de força, ondas de poder, ondas de movimento espiritual empurraram aquele demônio e arrancaram o demônio da moça. E é esse tipo de força que Deus está dizendo, se fortaleça dela. Se enche dela. Quantos aqui determinaram no seu coração que não vão esperar até o final do mês para jejuar e orar aqui nessa igreja, no mês de setembro? Jejuar, orar, ler Bíblia e se santificar. Sabe por quê? Porque é fortalecei-vos. O que é? Fortalecei-vos. Segundo lugar, vimos aqui a substância. E a força não é só para expulsar demônio, tá? Força para adquirir riqueza. Daqui a pouco eu vou te mostrar aqui alguns dos benefícios de ser forte, no final, para animar. Mas primeiramente, a substância que você e eu precisamos de força. Está sentindo suas forças indo embora? Vai buscar se fortalecer. Quais são os elementos que fortalecem um cristão? Bíblia, prática da Bíblia, oração, adoração, jejum, diálogo com quem é forte. Porque se você conversar com um fraco, ele passa a fraqueza dele para você. A leitura de um bom livro e fechar as portas para o pecado. Lute contra o pecado com todas as suas forças. Foge da aparência do mal, porque o pecado é o pior dreno de força que existe. É o pior sugador de força que tem, é o pecado. Segundo, o processo. Já vimos a substância? Já vimos a substância? O processo. Agora, o processo, verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. E no quê? Onde está o processo agora? Onde está o processo? Fortalecei-vos. Fortalecei-vos. Ou endinamitai-vos. A palavra fortalecer é a palavra endinamô. É tornar-se forte, tornar-se capaz. Com respeito ao corpo, tornar-se forte a partir de uma fraqueza. Hoje eu me lembrei daquele texto quando Paulo fala assim: tira de mim esse espinho, Senhor. E ele disse que rogou muito para Deus tirar aquele espinho dele. E Deus disse assim: não vou tirar não, porque o meu poder
se aperfeiçoa na tua fraqueza. A minha dinamite aumenta em você a partir da tua fraqueza. E isso não é poesia, isso é real. Aproveite teus pontos mais fracos, não pecaminosos, mas aonde você às vezes é levado a escolher ser fraco. Porque é a partir desse momento de fraqueza que Deus vai derramar dínamo dentro de você. E é com esse dínamo, ou com esse endinamo, essa capacidade de ir ficando mais forte, que você vai movendo os obstáculos. E quero dizer, dinamite não é só um fogo que sai da sua mão. Dinamite é saber lidar. Dinamite é saber guerrear. Dinamite é saber onde aplicar o golpe. Soube de uma história de 2 lutadores de MMA, onde o cara que era o vencedorzão, o fortão, o do cinturão, foi ser enfrentado por um outro desafiante. Não lembro o nome, nem quero lembrar. Me contaram a história. E aí, o que acontece é que tanto o desafiante quanto o desafiado, o dono do cinturão, os dois eram pau a pau na força, pau a pau na guerra, pau a pau na técnica. Só que ia um dando no outro e um quebrando o outro, um destruindo o outro. Até que chegou uma hora que aquele que desafiava, ele tinha tudo para ser o vencedor. Mas sabe por que ele não venceu? Porque o desafiado, o dono do cinturão, tinha mais força mental, tinha mais capacidade para continuar batendo e continuar apanhando sem perder a cabeça. No final, os dois saíram de dentro daquele octógono na maca e ele segurou o seu cinturão. Força mental também vale. As informações são força. Quando Deus te dá um insight do que fazer e não fazer, isso também é força. Lembra do profeta Eliseu? Eles vinham tudo para querer prender o povo de Israel, e Eliseu estava dormindo e sonhava e via. E ele chegava e dizia assim: está vindo aí? Não vai por esse lugar. Evitar uma guerra também é força. Nas Forças Armadas você tem a força da inteligência. Você tem o povo que ataca pelo mar, que ataca pelo ar, que ataca pela terra, mas você tem uma inteligência, que ela também faz parte da força. As informações que Deus te dá, as técnicas que Ele te dá, também é habilidade e fortalecimento. Saber como atacar é fortalecimento. Ou você pensa que é só sair dando chute, dando soco? Paulo diz que não batia como quem bate no ar. Paulo sabia onde bater. Paulo sabia como bater. E isso também é fortalecimento. Acredito que vale a pena falar isso hoje aqui. Quem já ouviu falar de um lutador chamado Bruce Lee? A lenda. Qual era o esporte do Bruce Lee? Pelo menos o que ele era mais conhecido. Kung Fu. Você sabia que o Bruce Lee lutava boxe? Quem não sabia? Você sabia que Bruce Lee era filósofo? Você sabia que Bruce Lee era ator? Você sabia que Bruce Lee era um cara estudado? E é por isso que Bruce Lee tinha um soco tão forte. Por isso que Bruce Lee tinha uma mente tão forte. Por isso que o comportamento de Bruce Lee era diferente. Porque ele tinha um conjunto de armas dentro de si, que o faziam ser quem ele era. Por isso ele era forte. Ele era um homem fortalecido. E você pensa que a força dele só consistia porque ele lutava Kung Fu. Kung Fu era a sua arte principal, ou pelo menos pela qual ele era conhecido. Mas ele tinha um mix de coisa que o fazia forte.
e em alguns momentos invencível. Aqui dentro, e não só aqui. Às vezes você está buscando, você está no processo de fortalecimento, Deus te dá uma dica, mas o que você queria era uma espada. Deus te dá uma fala, mas o que você queria era um poder. E aí você continua morrendo. Porque uma fala de Deus é mais do que uma arma. O processo é esse. E por último, a qualidade. O que acontece com alguém que se fortaleceu? O que acontece com alguém que se fortaleceu? Ele se torna forte. E é com força que você consegue mover o demônio. Teve alguém aqui que teve uma visão da noite onde um demônio de miséria pegava pelo braço e saía levando e enfiando em vários pontos de pobreza e miséria. E pegava pelo braço e levava para fazer um tour pelo caminho da pobreza. Um demônio exercendo o quê? Força. E muitas vezes, enquanto estava tendo esse sonho, coisas se fechando. Mais um motivo para quê? Para se fortalecer. E o que significa alguém ser forte? E graças a Deus, quem me contou isso está fazendo por onde para se fortalecer? Porque os bens na terra são reflexo do mundo espiritual. Tudo que existe foi feito a partir daquilo que não se vê, Noêmia. A palavra, a qualidade, ser forte. Verso 11, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Contra o quê? Contra as astutas ciladas. Qual é a qualidade aqui? Qual é a qualidade? Qual é o advérbio? Qual é a qualidade? Firme. Firme, forte. Firme, forte. Ser firme. Uma pessoa firme é uma pessoa o quê? Forte. Tem mais ainda. Versículo 11. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais o quê? Possais? Possais? Estar firmes. Qual a Bíblia fala resistir? Resistir. Resistência é o quê? Não é uma qualidade? Quem aqui planeja, quem sai de manhã cedo aqui dizendo assim, hoje eu vou arrebentar, vou pecar hoje? Quem tem um plano de pecado semanal? Levanta a mão. Mas quem aqui de vez em quando fala, cara, não planejei essa desgraça. Eu não tinha planejado isso para o meu dia. Levanta a mão. Sabe qual é o nome disso? Sabe qual é o nome disso? Astuta cilada do diabo. Quem aqui já passou, que assim, como que essa desgraça pôde, como que o troço desse pode acontecer? Sabe por quê? Porque é uma astuta cilada. Eu acabei de falar com o Isaú nesse instante aqui. Eu falei, amigo, ó, se é verdade ou mentira, eu estou fugindo de uma cilada. E eu conheço essas muito. Astuta cilada. Você precisa estar firme. Você precisa estar forte para suportar uma cilada diabólica. Então a qualidade é força. A qualidade é força. Porque o teu inimigo, ele te estuda. E a palavra cilada é a palavra estrátegos, que vem de estratégia. O inimigo te estuda. E te estuda mais do que você estuda a si mesmo. E fala assim, consigo pegar esse cara nesse caminho aqui. E ele vai criar uma situação para te pegar naquela área que ele estuda você. E para que você não fique neurótico tentando entender por onde é que ele vai pegar,
é melhor você o quê? Se fortalecer. Porque na hora que a bomba vier, você estará o quê? Você estará forte, estará firme. É assim que funciona. E o que significa a palavra forte? Que tem grande força física ou orgânica. A palavra forte significa cujos músculos são bem desenvolvidos. Eu escutei o pastor Paulo Canuto dizer sobre estrutura interna. E como ele procurou no início de sua vida, depois que saiu da vida do crime e das drogas, se estruturar com uma vida de obediência, de santidade, jejum e Bíblia. Estava construindo uma estrutura. Pega um galo de briga, ou melhor, um galo caipira. Já comeu galo caipira? Galinha caipira já comeu? Quem já comeu? Quem já comeu galinha de granja? É igualzinho, né? É igual? É igual, William? Tem diferença? Qual a diferença de galinha de granja, ou galo de granja e galo caipira? A carne do galo ou da galinha caipira é uma carne dura. Você tem que mastigar bastante. Dói tua mandíbula de tão dura que é. Ela tem consistência. E o que dá aquela consistência ao músculo, à carne da galinha caipira? É o que ela come durante 6, 7 meses. Ela é fortalecida. O osso, você consegue mastigar e triturar o osso de uma galinha caipira ou de um galo caipira, igual você tritura o osso de uma galinha de granja? A senhora consegue? Comer tudinho? Você não consegue, sabe por quê? Porque o osso tem outra estrutura. É um osso o quê? Forte. O processo de digestão, a digestão de um galo, da carne de uma galinha caipira, de um galo caipira, é digerido igualzinho de uma galinha de granja? Não, porque aquilo é fortalecido. A galinha caipira come minhoca, come verdura, anda no mato, cisca, se exercita, queima. É uma coisa natural. Já uma galinha de granja, não. 15 dias. O negócio nasce, toma ali ração, toma ali anabolizante. Anabolizante que é isso mesmo? Anabolizante. E em 15 dias você tem aquele frango bonitão para tirar uma foto. Quando você cozinha, a carne desmancha, o osso é fraco. E é um negócio que se passar mais do que o tempo devido, aquilo fica doente. Não é fortalecido. O diabo precisa pegar crente que tenha força, sabe? Que quando ele vier com a força, ele não consegue mover você. Quando a força dos demônios mais variados possíveis vier por dentro das palavras e falar, você não consegue ser dobrado por as palavras do diabo, sabe? E é você quem dobra o mal. Porque a sua estrutura é outra. Sua estrutura mental é outra. E o que vai estruturar e fortalecer sua mente? A palavra de Deus em você. A palavra forte significa de constituição ou formação robusta. Isso é a palavra forte. Paulo disse para Timóteo, Timóteo, você é alimentado com as sãs palavras desde a tua meninice. Timóteo comia Bíblia desde a infância. A avó de Timóteo deu Bíblia para ele, a mãe de Timóteo deu Bíblia para ele, e agora Paulo era o apóstolo que era o líder dele. Logo, o que determina se você é uma pessoa robusta, de uma constituição firme, é o que você o quê? É o que você o quê? Come. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que o quê? Que sai da boca de Deus.
Então a única forma de você vencer o diabo é ser forte. Inclusive esses que vocês agora tiveram o privilégio de ver, o mundo espiritual. A única maneira é você ter resistência. E você e eu somos criados não para ficar cantando música piegas de fraqueza e sofrência evangélica. Nós somos criados para botar Satanás para fora de nossas vidas, existências, casas e territórios. Agora, o fato de dizer que nós fomos criados para isso, não quer dizer que isso comece a acontecer no dia seguinte. Isso quer dizer que isso me posiciona para, a partir desse momento, ter um comportamento de um homem que está constantemente se fortalecendo. Quem está morrendo para estar orando? Quem está preso? Quem vai morrer amanhã? Não, não é quem vai morrer amanhã. Não é quem está preso. Eu estou debaixo de constantes ataques e cilada diabólica. Então o meu processo de fortalecimento tem que ser o quê? Contínuo. A única maneira de você vencer um ataque diabólico é ser forte. É ter resistência. Se você for fraco da mente, vai cair numa cilada na onde? Da mente. Se tiver um espírito fraco, cai no espírito. Se for uma pessoa fraca financeira, cai na finança. Vai caindo. Agora, se você tem comunhão com Deus, comunhão com a palavra, comunhão com a oração, se eu e você fizermos isso, o que vai acontecer? É que eu e você vamos constantemente nos fortalecer. E os benefícios da força? Botei 4 pelo menos para nós vermos. Primeiro benefício. Primeiro benefício da força. Prosperidade e conquista. Pessoas fortes prosperam e conquistam. Deuteronômio capítulo 8, verso 18, por gentileza, Bruno. Você percebe que eu não estou preocupado em falar muito da armadura de Deus, estou preocupado primeiro em colocar na tua cabeça a consciência de que você precisa ser forte. Senão daqui 10 anos você e eu vamos estar contando a mesma história de sempre. O que você precisa ser? O que você precisa ser? Forte. E para ser forte, você tem que ser fortalecido. E qual é a origem da tua força? Qual é o centro da tua força? Deus. E como mora dentro de você o Espírito Santo. E o que você deve comer? A palavra. E obedecer essa palavra. Imagine que a obediência é como quem tem uma casca de amendoim, você pegou, comprou 1 quilo de amendoim. Se você não abrir aquela casca e comer, cozinhar ou comer cru, e mastigar aquilo, e engolir e deixar, é como quem tem a Bíblia, mas não pratica. Obedecer é a mesma coisa. Comprou o ovo, cozinha e come. Amém? Leu, obedeceu. Lê, obedece. Aquilo passa a fazer parte da tua estrutura. Logo, a tua substância se torna a palavra em você. Capítulo 8 de Deuteronômio, verso 18 diz: Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele o que te dá força para adquirir riqueza. O que é preciso para adquirir riqueza? Força. Uma constituição forte. Muitas vezes a coisa vem na sua mão. Se você não for forte, vai embora. Para confirmar a sua aliança que jurou aos seus pais. Quer ver Deus confirmar uma aliança com você? Quando Ele começa a te prosperar. Prosperidade é confirmação de aliança. Fazer sua vida ir para frente é confirmação de aliança.
as coisas funcionarem na tua vida, é Deus dizendo assim: estou confirmando. Ele somente depois diz, depois você não esquece que foi Deus que deu. Amém? Josué capítulo 14, verso 11. Enquanto você abre, me lembro que uma vez eu fui oferecer um curso, quando eu estava dando esses cursos aí fora, o dono da empresa olhou para mim assim e falou: o que o senhor deseja, pastor James? Eu falei: eu desejo que não sei o que. Comecei com uma fala fraca. Uma fala fraca. Falava fraco. Teve hora que ele sentou com toda a sua equipe assim, ó. Ele sentou. Cruzou o braço e disse assim: me convence, pastor. Me convença. Porque eu até quero comprar o seu curso, mas a sua fala não convence. Fraqueza na fala. Fraqueza na exposição. Fraqueza no argumento. Fraqueza para vender. Aí eu respirei fundo e fui de novo. Quando eu botei força na fala, dentro daquele estágio eu consegui ministrar aquele curso lá umas 10 vezes. E até pessoas que trabalham no Bradesco participaram dele. Josué capítulo 14, verso 11. Ainda hoje eu estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então, tal é agora a minha força. Tanto para a guerra, quanto para entrar, quanto para sair. Ele tem força para a guerra, ele tem força para entrar, ele tem força para sair. Caleb sabia que precisava de força em qual momento da vida? Em qual momento? Todos. Força para peitar o inimigo. Depois força para sair. E força para voltar. Nós não podemos ser as pessoas que têm força e conseguem vencer, mas depois morrem no campo de batalha. Não, amigão. A força será para tirar o inimigo e voltar vivo. E o homem com 80 anos nas costas disse: eu tenho a força de 40 anos atrás, eu ainda tenho. Escutei um que um dia disse para mim assim: se for para eu chegar aos 80 anos usando fralda, eu prefiro morrer logo. Isso demonstrou apenas uma péssima projeção do futuro. Ou a morte, se tiver que ter fralda, a morte. Josué não falava isso. Josué disse: eu estou hoje com 80 anos de idade. Josué não, Caleb, eu tenho 80 anos e eu tenho a mesma energia, a constituição, a estrutura continua sendo a mesma até agora, com 80 anos de idade. E eu quero ir lá buscar ainda o que não foi conquistado. Logo, a força te faz conquistar prosperidade e território. A força te traz cura. Atos capítulo 3,16 diz que quando aquele rapaz foi curado, Atos 3,16. Eu espero com isso te animar a se fortalecer todo dia. Eu te desafio a ter um tempo de fortalecimento, porque você precisa de força para tudo. Atos 3,16, por gentileza, diz assim: pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer. A este que vedes e conheceis, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos, essa perfeita saúde. E quem puder ler comigo, todo mundo junto: a força que vem pela fé no nome de Jesus. É por isso que muitas vezes em uma visão, em um sonho, ou até mesmo num endemoniamento, quando você clama o nome de Jesus, aquela coisa o quê? Aquela coisa vai embora por causa da força, por causa da capacidade gravitacional de empurrar, de mover, de tirar o mal. Mas sabe qual é o grande segredo? Eu ter a força que vem do nome e ter a força do nome dentro de mim.
E o que Deus quer não é só que eu chame o nome dele, ou que eu tenha o nome dele de vez em quando funcionando em mim, mas que o nome dele opere eficazmente em mim. E para isso a necessidade de preparação constante. Alguém entendeu? Uma coisa é Jesus, Jesus. Ufa, precisou chamar o nome de Jesus para aquele demônio ir embora. Um dia eu escutei um que falou, cara, foi um osso para sair. Foi osso. Porque aí apelou para o nome de Jesus. Um dia um famoso falou comigo isso. Deus não quer que seja osso. Deus quer que eu tenha o poder do nome e o poder da pessoa dentro. Aí o diabo vai ser atacado, ele vai ser castigado de forma dupla, pelo poder de Deus em mim e pelo poder de Deus no nome de Jesus. Aí ele sai com uma facilidade terrível. Por último, o que a força te dá? Vitória sobre Satanás. Lucas 11, 21. Eu espero te mostrando alguns dos benefícios da força, você saia daqui determinado a se fortalecer essa semana. Oração traz força. Versículo 21, quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os seus bens. Quando o homem forte, bem armado, na minha Bíblia é homem valente, pastor. Homem valente e homem forte é a mesma coisa. O demônio é chamado de homem forte. E quem tem conflito com o espírito maligno, seja em que esfera for, sabe do que eu estou falando. O que Deus quer? Que em Deus nós sejamos mais robustos, mais fortes, mais firmes, mais estruturados. Se o demônio é cheio do mal e do pecado, que nós sejamos cheios de Deus, cheios da arma da luz. Está no livro de Romanos, revestivos das armas da luz. E por último, a força desembaraça caminhos. Não é a oração que vai desembaraçar o teu caminho, é força. 2 Samuel, capítulo 22, verso 33. A força desembaraça caminhos. Fiz questão de botar essa por último. Não adianta você vencer o Satanás, mas o caminho está todo embaraçado. 2 Samuel, capítulo 22, verso 33. Eu senti que devia deixar essa por último para te abençoar. Olha o que está escrito aí. Algo está acontecendo aqui no mundo espiritual desse lugar, amém? Coisas estão sendo empurradas e cortadas aqui nessa noite. E eu vi essa madrugada. Então não estou só pregando aqui. Muita tranqueira está sendo movida aqui nessa noite. A força desembaraça caminhos. Deus é a minha? Não, Deus é a minha fortaleza e a minha força. Ele me protege e me fortalece. Não adianta ser um cara de trás de uma fortaleza covarde. Ele é a minha fortaleza e a minha força. E ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Toda a armadilha que o diabo bota na tua estrada. Toda a arapuca que ele arma para você. Todo o campo minado que ele cria. Eu vim aqui te dizer em nome de Jesus, que quando você anda nele, o teu caminho é desembaraçado. Tem pessoas que estão anotando na mão, porque você talvez nunca tenha visto isso. Vai desembaraçar o caminho, rapaz. Você começou uma jornada e conseguir nessa jornada até
o fim, entendeu? Você vai, com Deus te dando força, e você o quê? E você volta. E o que está embaraçado vai sendo tudo desembolado, tudo desembaraçado. E o que você projetou fazer, aquilo é feito. Lembra quando Esdras chamou o povo para jejuar? Disse, vamos orar para Deus nos dar um caminho tranquilo? Eram livres, mas tinham medo dos assaltantes. Eram livres, mas tinham medo de problemas acontecerem e foram pedir força para Deus. E Deus deu. A minha expectativa é que essas mensagens sobre força espiritual não sejam um negócio que você um dia fale. Você já falou disso um dia. Essa é a ideia? A ideia, minha irmã, é que essas coisas sejam algo que estão tão consolidada que isso se torne o teu estilo de vida. Você aprende uma coisa aqui, usando o exemplo da enfermagem, você aprende uma coisa aqui, um ano depois você aprende outra coisa aqui. Outro ano você aprende aqui. Mas o que você aprendeu hoje é para esquecer o princípio elementar? Ou é para juntar tudo e você ficar mais robusto ainda? Essa é a ideia. Ano que vem a gente aprende como multiplicar a igreja em uma semana. Esquece a força, é isso? Não. É aí que precisa? A gente aprendeu como multiplicar, aprendeu como dobrar, mas precisa de quê? De força. Deus abre a porta para você se tornar chefe do departamento todinho, mas agora você precisa de força. Força emocional, força espiritual, força física. Você lembra agora, Antônio Carlos, quando a gente conversava e você falava assim, é muita coisa, não é muita coisa? Eu falei, é muita coisa e que continue aumentando. Só devemos pedir a Deus força. Apenas isso. Apenas isso. E você não tem que ter vergonha de ser forte. Você precisa ser forte. Não confunda ser forte, ser fraquinho, com ser humilde. Eu sou fraco, nós é fraco. Você não está fazendo favor nenhum para Deus com essa sua fraqueza. Bancar o fraco, bancar a fraca, não causa ajuda nenhuma para ninguém. Você somente se torne uma pessoa forte e peça a Deus para juntar com essa tua força altas camadas de humildade. Para que na hora que você for desafiado com a tua força, você não mate ninguém com a força que você tem. Porque esse é um problema de se tornar forte. A sua capacidade de destruição também, ela aumenta. Faça esse acordo com Deus. Não tenha medo de ser forte. Você que cresceu em lares de gente fraca, você que cresceu em ambientes fracos, aprenda a ser forte. Você que cresceu em ambientes que, se não tiver uma miséria, o dia está ruim. Não tem que ter alguma coisa ruim hoje para animar. Não, amigo. Tem que ter conquista após conquista. Porque nós servimos ao El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Você tem que ser forte. E não tenha medo de ser forte. Não tenha vergonha de ser forte. Seja forte e corajoso. Aí quem é forte consegue se esforçar. Quem não é forte se esforça e não dá em nada. Só pode se esforçar quem é forte. Então talvez em alguns assuntos seja hora de você parar de se esforçar e ir se fortalecer. Vamos ficar de pé e vamos orar?
Em nome de Jesus, Senhor, nessa hora, eu te peço que, aqui neste lugar, esse ensino tenha ficado bem claro nesses corações e no meu coração. A necessidade de ter uma substância dentro de mim e de trabalhar todo dia para essa substância aumentar. E essa substância me torna uma pessoa qualificada para não cair em armadilha nenhuma do diabo. Qual é o segredo, Senhor? Ser forte. Qual o segredo para não cair na arapuca do diabo? Ser forte. Qual o segredo, meu Deus e meu Pai, para não me render a uma tentação? Ser forte. Qual o segredo para fugir de uma tentação? Ser forte. Qual o segredo, meu Pai amado, para ver caminho desembaraçado? Ser forte. Qual o segredo para ver uma doença, uma deformidade em um corpo sair? Ser forte, ter força. E o meu desejo principal com esse sermão nessa noite é que os membros deste lugar, e as pessoas que me escutaram nessa noite pela internet, saiam, entrem essa semana com um desejo: eu vou me fortalecer. Que os casais dessa igreja, como casados dessa igreja ou de fora, saiam daqui com um desejo: eu vou me fortalecer no Senhor. Que os jovens saiam daqui com um desejo: eu vou me fortalecer, porque eu sou destinado, a minha eleição, o meu destino é ser firme. A você que tem sido atacado por espíritos de medo, fraqueza e indecisão, onde Satanás e seus asseclas têm colocado esse lixo em sua mente, querendo que a sua mente seja uma mente enfraquecida, ore comigo em nome do Senhor. Eu nasci para ser forte. Deus me quer forte. Deus me quer e me vê robusto, com a constituição interna arrojada, aonde vendaval algum, armadilha alguma consiga me vencer. Em Cristo, com muita paz e pedindo a Deus muita humildade no coração, que eu seja inabalável, em nome de Jesus. A você que vai fazer um trato aqui nessa noite, de se fortalecer para o seu bem e para o bem de quem depende de você, e que vai buscar força de Deus essa semana e não vai brincar com isso, ore comigo. Senhor meu Deus, aqui estou, declarando que procurarei a Tua força esta semana, todos os dias, e me alegrarei com os resultados dessa força em minha vida e ao meu derredor. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus, as eternas consolações do Espírito, a comunhão com Deus Pai, o Todo-Poderoso, esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, desde agora e para sempre. Amém e graças a Deus. Vá nessa força.